Na EcoSafety estamos comprometidos com o que realmente importa, a vida das pessoas e o futuro das organizações. Atuamos há 10 anos no mercado com uma missão muito clara: ajudar empresas a crescerem, produzirem mais e gerar mais resultados. Estamos presentes nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará, na Paraíba, no Maranhão, no Espírito Santo e atuando em todo o Brasil. Oferecemos soluções que envolvem meio ambiente, engenharia, topografia, saúde e segurança no trabalho e prevenções contra incêndio. Somos uma equipe altamente qualificada, com tecnologia de ponta e um atendimento próximo e transparente. Fazemos questão de estarmos lado a lado com o cliente, entendendo a sua realidade. Estamos prontos para ajudar você em segurança, sustentabilidade e conformidade. Olá pessoal, bom dia, eu me chamo Ricardo, faço parte aqui do grupo EcoSafety na coordenação do marketing. E hoje estamos iniciando mais um EcoTalks, episódio 6, falando sobre um tema que a gente já trouxe aqui anteriormente, mas que ainda é um ponto que a gente sente a dificuldade nas empresas, que é os riscos psicossociais. E hoje a gente trouxe aqui Ana, que vai aí abordar esse tema e trazer na prática, né, o que é que acontece dentro das empresas, como é que ela está visualizando essa aplicação da NR1, que entra em vigor agora no dia 26 de maio, e a gente traz aqui essa importância dessa adequação, né? E Ana aqui já está com a gente há um bom tempo, vocês já conhecem esse rostinho, e eu vou deixar que ela se apresente aqui agora um pouco para vocês. Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, discutindo um tema tão importante e tão relevante, né? Como o Ricardo falou, meu nome é Iana, eu sou psicóloga clínica e organizacional. Trabalho lá com os meninos, com cuidado em saúde mental. Meus bichinhos, né, Ricardo? A gente tem um vínculo muito bom. Já estive aqui em outros episódios para falar sobre saúde mental e para mim é sempre uma honra. Eu gosto muito de contribuir com esse tema, que é tão importante, né? Eu costumo muito dizer que a gente está vivendo uma mudança na forma que o trabalho opera, né? Na forma que o trabalho está posto. E testemunhar uma mudança desse tamanho, que é a NR1, entrando em vigor agora em maio, é muito importante. Então, que bom que existem momentos assim, que a gente possa encontrar, trocar informações, até construir também essa mudança junto, né? Porque não é só uma receita de bolo assim que a gente aplica, né? E principalmente quando se fala em riscos psicossociais, quando fala da parte psicológica do ser humano, do trabalhador, da pessoa que está ali desenvolvendo aquele trabalho, né? E Ana, a gente já vem fazendo esse trabalho, adequando a EcoSafety há um ano, né? A gente vem desenvolvendo dentro da empresa para poder levar para os clientes da EcoSafety. E eu acredito que a gente possa ter aí algumas informações sobre o que as empresas ainda erram nessa adequação na prática. O que é que você visualiza hoje, que tipo assim, onde está o maior erro das empresas hoje ao aplicar a NR1? Sim, sim. É muito importante a sua pergunta, porque desde o ano passado a gente está imerso em um boom de informações muito grande sobre essa temática. E não tem para onde correr. Onde a gente anda, onde a gente vê, no mundo empresarial, não tem se falado em outra coisa senão NR1. Então, o grande problema, eu acho, que não seria nem a falta de informação. Porque nós temos aí muitas informações o tempo todo, de vários profissionais trazendo para a gente sobre a NR1. Eu acredito que se eu pudesse resumir, assim, o que eu já vivi há um ano, toda a experiência que eu já tive, seria tratar a NR1 apenas como norma, apenas como algo de gaveta, aquela coisa que os meninos fazem lá, o documento, tá ok, assina e bota embaixo da gaveta. Né? Quando a gente faz isso, quando isso acontece, quando eu vejo acontecer na prática, aí eu vejo que as empresas, os gestores, também a liderança, se distancia da principal essência, que é a NR1. A NR1, ela diz o quê? Ela diz sobre a prática em saúde mental, que os colaboradores não adoeçam. Então, é uma essência, né? É o dia a dia, é a prática, não é só a norma.
né? E quando eu vejo isso na prática, eu vejo muito que as pessoas acham que, não, é só fazer uma ginástica laboral aí. Não, eu estou atendendo a NR1, eu fiz aqui uma ginástica laboral para os meus colaboradores. Sendo que, na verdade, a gente sabe, num longo caminho, que não é só isso, né? Isso é só a ponta do iceberg, vamos dizer assim. Tem um longo percurso ainda para tratar, né? E você falou aí que informações não faltam, né? E a gente sabe muito bem disso, porque a gente tem buscado, né? Tipo, a gente tem se adequado à norma e tem criado a nossa própria metodologia para ser aplicada dentro das empresas. Então, já que a gente está falando sobre informações, né? Qual o erro, né? Tipo assim, o que é que a pessoa, o que é que eles, onde eles podem buscar digamos, essa informação para se adequar à norma, né? Tipo, onde é que eles buscam esse conhecimento, essa informação, porque a gente está falando realmente, tipo assim, de um risco que ele não é palpável, ele não é tocável, ele não é um risco que a gente consiga, digamos assim, resolver de uma forma simples. Então, se a gente não tiver o acesso à informação, se a gente não souber como lidar com essa situação, às vezes o problema ele não vai aparecer de uma forma explícita. Ele vai acontecendo gradativamente, ele vai devagarzinho, até que o colaborador, a pessoa que está ali, ela já tenha chegado no seu limite. E isso, a aplicação da norma é justamente para anteceder esse problema, né? Então, tipo assim, onde é que as pessoas que estão em casa, os gestores, os donos de empresa, a gente pode se informar e pode estar se atualizando sobre essa aplicação da norma, Eliana? Ótimo, perfeita essa pergunta. Eu diria que é ótima a sua pergunta, principalmente porque o mundo está falando disso agora, vamos dizer assim. Essa norma, na verdade, já existia. E olha só que engraçado, os profissionais de saúde mental já existiam há muito tempo. Parece assim Estava sempre aqui, Estamos vocês sempre que aqui. não nos viram. Parece uma brincadeira, né? Mas é porque nós que estudamos saúde mental, e aí é uma prática do psicólogo, mas para atender a NR1 não é necessário contratar um psicólogo para a sua empresa, tá? É uma outra coisa que as pessoas acham. Profissionais que são habilitados a trabalhar com saúde mental, entender esse tema, estão aptos a avaliar, identificar e gerir esses riscos psicossociais. Porque eu costumo sempre falar, né, assim, sempre usar o exemplo de uma dor. Quando a gente está com a dor na barriga, a gente vai para onde? Para o médico, né? Vai para o médico. Quando a gente tem uma cárie no dente. Dentista. Exatamente. A gente sabe o que fazer a partir do momento que a gente sente. Com a questão dos riscos psicossociais, muitas vezes não são riscos que a gente olha a olho nu. Assim, eu estou vendo que isso é perigoso, eu estou sentindo uma dor aqui nesse momento. São coisas, como você falou, que vai se acumulando até se tornar, por exemplo, burnout, né? Então, como não é algo tão palpável, não é algo tão explícito, um profissional de saúde mental consegue sim reconhecer. Ele consegue perceber, ele tem uma formação, ele está apto para poder nos colocar nesse caminho, para dizer, por aqui sim, por aqui não. Um outro grande equívoco, né, que eu vejo é também não envolver as lideranças nisso, sabe? Porque, assim, por mais que você contrate um psicólogo, por mais que você faça ações na sua empresa, por mais que você tenha uma prática de saúde mental já bem regulada e bem sólida, a partir do momento que eu não vejo a liderança engajada, entendendo todo esse processo, inclusive como um processo estratégico, aí eu acho que dificulta bastante, né? Porque fica de um lado a gente tentando organizar a saúde mental, lidar com tudo, e do outro uma liderança que não veste também essa camisa da saúde mental. Então, aí acontece de ficar só no discurso. Podemos dizer, né? que aí é a falsa aplicação da NR1, né? A partir do momento que
esse entendimento ele não parte do gestor. Eu acredito que a principal chave para a aplicação da NR1 tem que ser o gestor da empresa, tem que ser a pessoa que está ali na liderança, que está tomando as decisões. Porque a partir do momento que ele toma como responsabilidade isso e em aplicar na sua empresa, a gente não está falando de um risco do colaborador, da pessoa que está ali, né? A gente não pode esquecer nunca que o colaborador ele nunca é uma pecinha de um jogo, ele é uma pessoa, né? Existe uma família por trás dele, existe toda uma estrutura que a gente deve, sim, ter responsabilidade com a vida dessa pessoa enquanto ela está prestando esse serviço dentro da empresa. E aí, se a gente parte para esse caminho do gestor só aplicar a NR1 por ser uma norma, por ser uma obrigatoriedade, a gente acaba deixando de lado a importância das pessoas que estão por ali ao redor, né? A partir do momento que eu vejo a NR1, que eu vejo o risco psicossocial apenas como um documento, né, que vai dar na minha gaveta para me poder ter incentivos fiscais, para me poder estar adequando ao que o governo quer, eu passo a deixar de lado a importância que tem a vida das pessoas, né? Às vezes, o acidente em si realmente é um risco inerente que a gente pode visualizar. O risco psicossocial, a gente está dentro aí dos riscos ergonômicos, né? Que são aqueles riscos que não são visíveis. E aí, Iana, eu queria saber, tipo assim, qual vamos dizer assim, o resultado de não levar a sério esse risco psicossocial. O que é que os empresários eles podem receber, digamos assim, como resultado negativo se ele não aplicar a NR1, se ele não cuidar do psicológico do seu colaborador da forma correta? Eu diria assim, a primeira coisa que me vem logo à cabeça é fazer um investimento errado. E qual é o empresário que gosta de fazer um investimento errado? Nenhum, né? Acredito que nenhum gosta. Eu quero, na cabeça do empresário, eu quero resolver logo o problema, né? Se está com a dor, faz isso. Se tem um risco ali, faz aquilo. Quando a gente fala dos riscos psicossociais, a coisa, né, assim, a lógica, ela é mais a longo prazo, porque são ações e são medidas na gestão dessa empresa. E a principal coisa que eu colocaria, assim, sem dúvida nenhuma, é investimento errado. Porque muitas vezes o empresário faz um investimento achando que aquilo é NR1, achando que aquilo atende, gasta muito, inclusive financeiramente, gasta tempo dos funcionários também, só que quando vai ver, na verdade, não traz um retorno tão ideal. Eu vou só citar o exemplo da EcoSafety, né? Que é o trabalho que eu estou desenvolvendo lá. A gente denominou como Safety Mind. É uma metodologia de produtividade em saúde mental. Então, essa metodologia ela começou no ano passado, desde janeiro, eu acho que até desde dezembro do ano retrasado, né? De 2024, né? 2024, Então, nós passamos o ano de 2025 inteiro estudando a NR1 e colocando em prática. Dentro de casa, né? A gente dentro de casa, foi. Aplicou dentro de casa para poder levar nesse ano de 2026 para os nossos clientes que já estão aderindo, né? A gente tem essa preocupação, né? De estar sempre levando a solução para colaborar, para ser realmente um parceiro dos nossos clientes e ajudar eles nesse momento, né? A gente sabe que uma norma é uma norma que já existia, né? Como a gente falou, é um problema que já existia há muito tempo, mas que não tinha os holofotes apontados para esse problema que nem a gente está tendo agora, que vai existir a obrigatoriedade, né? Eu acho esse termo obrigatório, quando a gente se trata do lado psicológico, muito pesado, porque não era para ser obrigatório, era para ser algo básico, era para ser o normal, né, de tudo isso. E aí, quando a gente precisa obrigar as pessoas a fazerem, a terem esse cuidado, eu acredito que a gente está deixando um pouco de lado a essência do ser humano, né?
E eu acredito que o erro da aplicação dessa norma, da gente não trazer realmente, da gente só falar sobre ela enquanto está sendo entrando em vigor a norma, eu acho que a gente começa aí. Eu acho que é um tema que a gente deve ter diariamente dentro das empresas, né? Tendo em vista essa aplicação, que às vezes realmente a gente entende que tem um lado da produtividade, vai ter que parar ali o funcionário, a produção por um período, mas que, se eu não conseguir colocar todo dia em prática, Iana, como é que eu faço? Vamos lá, quais as soluções para mim realmente cuidar do meu colaborador, né? Quais as ferramentas que a gente tem disponível que eu possa utilizar dentro da minha empresa que não vá afetar a minha produtividade da minha empresa ou a produção dos meus colaboradores, mas que eu possa ter esse cuidado com eles, né? Quais as ferramentas que a gente tem disponível hoje no mercado para poder estar se adequando à norma, mas também trazer esse cuidado com os colaboradores. Isso. E é uma resposta assim também tão básica, né, que às vezes eu fico pensando quando eu estou também bolando as estratégias lá para EcoSafety. Eu fico, gente, é tão pequeno e o termo obrigatório disso trouxe um grande temor e um pavor das pessoas sobre isso, gerou um grande murmurinho. Só que as estratégias, claro que depende de cada empresa. Cada empresa vai colocando aquilo que mais se adequa de acordo com sua rotina. Nem toda empresa é da mesma forma. As empresas têm faixas etárias diferentes, maturidades diferentes, horários diferentes. Mas uma coisa que a gente pode pensar, por exemplo, é como que o ser humano, ele não é só mente, ele também não é só corpo. Como que eu posso estimular a melhor versão desse ser humano, que não é só mente, não é só corpo, aqui dentro da empresa, para produzir mais? Aí eu pensei, né? Tem o Jim Hatch, né? O Jim Hatch, ele é uma comunidade de bem-estar, né? Muito bem conhecida pelos colaboradores da EcoSafety, né? Gerou uma grande coisa, foi. Porque o Jim Hatch é um aplicativo bem baratinho. Você coloca lá, faz um treino, aí tira uma foto, faz um check-in. Tomou água, no mínimo 2 litros, tira uma foto, bota. Né? Então, é uma solução, por exemplo, como essa, que o custo é baixíssimo. Qual é o custo que a gente tem de monitorar? E aí, realmente, é algo muito a longo prazo. Eu sou a pessoa responsável por isso e eu digo, é uma coisa que eu estou monitorando dia após dia, incentivando. Eu vejo hoje pessoas que nunca fazem assim, muito tempo que eu conheço, nunca tinha se proposto a um exercício físico e a partir do momento que existiu o Jim Hatch ali, todo mundo da empresa, isso foi o foco da empresa, né? Todo mundo ali estava o tempo todo, ei, vamos, não sei o quê, e aquela pessoa está indo. E a gente tem um caso palpável e muito famoso e reconhecido dessa ferramenta, que é o nosso próprio CEO, Raimundo Júnior, que se transformou em uma nova pessoa depois da aplicação dos Jim Hatch dentro da EcoSafety, né? Então, tipo, a gente hoje colhe os resultados, a gente vê, caminhando pelos corredores da EcoSafety mesmo, a gente vê o resultado dessa ferramenta em prática. Como você falou, não demandou tempo algum de produção dos colaboradores dentro da empresa, trouxe um cuidado e um debate sobre saúde corporal, sobre exercício físico, sobre cuidado com a saúde do corpo, que está diretamente ligado com a mente, né? Então, tipo, eu acho que às vezes a nossa mente, eu acredito muito nisso, que às vezes a nossa mente ela adoece por falta de cuidado com a nossa saúde corporal. Exatamente. Né? E a gente induzindo, sendo incentivadores dessas práticas, já é um ponto que a gente viu que muito palpável dentro da empresa, né? A gente vivenciou isso dentro de casa, né, Iana? Sim, e Raimundo Júnior diz, né? Ele fala bastante o quanto que
não só o Jim Hatch, mas o Safety Mining como um todo impactou positivamente na produtividade e nos resultados financeiros. E aí aqui eu queria puxar um ponto que eu bato muito nessa tecla, eu falo muito, inclusive com os meus líderes, que é o engajamento deles. Nada adianta a gente ter um projeto tão importante, são várias ramificações, são várias ativações que a gente faz dentro da empresa, se eu não tiver o engajamento deles e eu não tiver o tempo todo em contato com eles. Ó, isso aqui está dando certo? Isso aqui funcionou na sua equipe? O que é que a sua equipe está fazendo? Ó, na sua equipe eu estou vendo que isso está acontecendo. O que é que a gente pode fazer para que isso não aconteça? Então, é muito importante que a gente tenha uma liderança alinhada. Engajada, né? Tem que engajar também a liderança. Eu acho que é aquele que a gente vive hoje, o mundo da influência, né? Então, se o líder ele não influencia os funcionários, nada acontece. E aí vai aquela coisa, não depende somente do trabalho do psicólogo, do profissional que está à frente da aplicação, mas também de todo o conjunto. É um trabalho realmente em equipe para que os frutos sejam colhidos em equipe. E quando a gente fala da parte burocrática, digamos assim, como a gente faz para identificar aonde estão esses problemas dentro da nossa empresa, Iana? Existe algum questionário? Existe alguma didática que é feita para que a gente identifique, não, a minha empresa ela está com risco, e aí a gente trazendo aqui a importância, tipo, o motivo dessa NR1 também começa do lado de avaliar não o colaborador em si, né? Tipo, claro que o objetivo e o foco é o bem-estar e a saúde do colaborador, mas o corporativo como um todo, né? Então, tipo, a gente consegue identificar os problemas da empresa para poder saber como esses problemas estão afetando a pessoa. E aí, existe alguma ferramenta para isso, Iana? Sim. E é uma coisa que eu ia trazer, porque vocês estão nos vendo falar muito sobre soluções coletivas. E a NR1 traz que a aplicação de tudo isso na gestão da empresa é justamente sobre o grupo homogêneo. É sobre o coletivo como um todo. Para a gente saber se naquele setor ou naquela empresa tem riscos psicossociais e qual é o grau, né, desse risco, a gente faz uma avaliação anteriormente, né? A primeira coisa que a gente faz é uma avaliação. Como é que eu vou dizer que aqui tem ou não tem se eu não tenho um instrumento para poder me guiar, né? Então, essa avaliação é o COPSOC. Ele é reconhecido cientificamente e muito engajado, ele é muito importante e os profissionais que trabalham nessa área utilizam essa ferramenta, COPSOC. É um questionário que tem muitas perguntas, aí são várias perguntas mesmo, 40. Só que na versão mais reduzida dele, a gente consegue colocar em dimensões desse indivíduo, né? Dimensões de saúde mental, dimensões físicas, dimensões na empresa, se eu tenho ou não um bom relacionamento com os meus colegas, se eu tenho um apoio, se eu sou escutada pela minha gestão, se eu tenho um canal de denúncia, que isso é muito importante também. Então, tudo isso são elencados em blocos de perguntas, e esses blocos de perguntas são classificados em dimensões. E aí, quando o colaborador termina de responder essa pergunta, vai mandando lá para o sistema. E aí chega para a gente todos os dados. A partir disso, a gente vai fazer a leitura desses dados de forma qualitativa e vamos fazer um relatório dessa empresa, onde vai mostrar quais são os setores que estão mais saudáveis ou menos saudáveis, qual é o diagnóstico geral dessa empresa, onde ela está precisando, quais são as intervenções necessárias para aquele momento naquela empresa, se essas intervenções podem esperar ou se não pode esperar, ou se é urgente. Então, tudo vai depender a partir dessa avaliação. E essa avaliação sim, cada colaborador vai responder a sua de forma anônima, mas a leitura que a gente faz é diferente, ela é
de forma grupal, de forma coletiva. Então, todo mundo que está aqui nesse setor, vamos supor, exemplo, todo mundo que está aqui no setor operacional colocou que não tem apoio nessa gestão. E aí, com uma forma do plano de ação, é colocar treinamento de gestão, treinamento emocional também desse setor para saber lidar com essa gestão e gestão também saber como lidar com esse operacional. Então, é um trabalho coletivo. É diferente de uma avaliação que a gente faz lá com teste, que é o ASO, por exemplo, né? Que a gente faz o teste e emite um laudo a partir desse indivíduo. Na NR1, ela quer mesmo essas ativações na empresa para poder, inclusive, a empresa dizer assim, aqui esse colaborador tem um ambiente saudável. A empresa só vai conseguir dizer isso a partir do momento que ela tiver, inclusive, isso documentado. Eu faço ação, eu faço Jim Heads, eu faço encontro de liderança, eu treino a minha liderança para poder desenvolver melhor os seus setores, entendeu? Então, a NR1 ela pega mesmo assim, essa questão de grupo homogêneo de exposição ao risco, né? E, por causa disso, as soluções também são de acordo com esses setores. Então, a gente traz também aí, querendo ou não, o resguardo da informação do colaborador, né? Acho que o que talvez possa trazer uma discussão também seja esse fato. O patrão vai ter, o gestor, o meu chefe, o meu minha liderança vai ter acesso às minhas respostas, e a resposta para essa pergunta realmente é não, né? Como a Iana comentou, tudo isso é feito de forma anônima, né? Essa ferramenta que é utilizada, ela resguarda justamente os dados do colaborador e nos dá somente a informação que é necessária para poder fazer a correção daquele risco coletivo, né? E não aquela coisa, não é uma avaliação psicológica no indivíduo, ela é uma avaliação psicossocial que envolve todo o setor ou toda a empresa que está sendo aplicada e adotada essa metodologia, né? E eu acredito que a gente já colheu os frutos disso, né? A gente, como EcoSafety, como Grupo EcoSafety, já colheu o fruto dessa aplicação dessa metodologia. E aí, o que é que a gente pode trazer como resultados positivos da aplicação correta e do cuidado realmente da importância real com o risco psicossocial? Nossa, você fez essa pergunta e a primeira coisa que eu consigo pensar, lembrar, são algumas pessoas até bem específicas do quanto que cresceram dentro da empresa, né? Eu só consigo pensar, fulana, ela é outra pessoa, né? E Cicrano mal falava e está falando, e está mudando de vida. Porque a partir do momento que você tem um ambiente que te puxa para cima, não tem como, você vai para cima também. Inclusive o contrário, se você está num ambiente que a sua taxa de presenteísmo, o que é presenteísmo? É a pessoa tá lá de corpo, mas não está de alma, está só presente, fazendo, não está produzindo. A cabeça está lá no problema. Exatamente. Então, para a gente diminuir isso, né? Porque isso também, a questão do presenteísmo também contamina essa equipe. E aí o que a gente trabalha lá na EcoSafety, com o Safety Mind, é justamente o contrário. Não tem como as pessoas assim se perderem diante disso, porque vai todo mundo para uma unidade só, né? A principal situação é o ganho financeiro. O Raimundo Júnior fala muito isso para mim. Eu disse, olha, é verdade mesmo, porque eu também me preocupo isso, eu como psicóloga. Está fazendo sentido bem para as pessoas? Está fazendo sentido para você? Não, tá. Eu consigo afirmar dessa forma, porque, gente, quando a pessoa está bem, quando ela está na janela ótima do seu potencial, ela vai doar aquilo para a empresa, né? E aí a gente vai se tornando uma comunidade wellness. Eu fico brincando com eles, é a nossa comunidade wellness. Comunidade wellness é comunidade de bem-estar. Então, fica uns ajudando aos outros a se tornarem melhor.
E nisso não é só a empresa que ganha. Quem ganha também são os próprios funcionários, como coisas que eu já escutei. E, Ana, eu estou sabendo gerir melhor o meu tempo, eu estou passando mais tempo com a minha família. Eu pensava que eu não tinha tempo. Ó, fico toda arrepiada. Eu pensava que eu não tinha tempo, mas agora eu sei que é só eu me organizar, que eu consigo ter tempo, eu consigo trabalhar bem, eu consigo organizar a minha rotina alimentar, eu estou começando a comer melhor, eu estou começando a ler. Tem uma categoria no Jim Hatch que é de leitura, né? E trazendo esse trabalho de forma mais esmiuçada, o Safety Mind, ele trabalha outras dimensões também do ser humano. Então, a gente já teve um encontro, Ricardo, de falar sobre emoções e fatura do cartão, que é sobre o dinheiro, a nossa relação com o dinheiro. Já tivemos ativações corporais, que a gente foi para o Parque Municipal, trabalhar só a questão corporal. Nós vamos ter agora sobre comida, nossas emoções e comida, como é o comer, como é que eu me treino para comer. Já tivemos sobre comunicação não violenta. Então, são muitas temáticas que a gente pode ir trabalhando, que o dia a dia se transforma à medida que eu trabalho isso com eles. Não tem como não ser transformado. Isso aí é completamente positivo e estratégico. As pessoas começam a compreender qual é a sua janela boa de produtividade, organizam o seu tempo melhor e, consequentemente, traz um retorno financeiro. Não só para a empresa, mas de si também, né? O encontro passado a gente falou sobre o sono. E nisso eu trouxe também sobre a importância de dormir, como é que eles trazem uma qualidade maior para o sono. Não tem como falar de saúde sem falar sobre qualidade no sono da pessoa, né? Então, são várias temáticas que a gente vai trabalhando, que vai trazendo para a pessoa, para os colaboradores, autonomia. Eu diria que o principal trabalho em saúde mental, e aí eu digo isso desde que eu aprendi na graduação, dei aula na graduação, falo isso o tempo todo, é trazer autonomia para aquela pessoa. Não fazer por ela, não empurrá-la, esperar o tempo dela. Eu sei que tem pessoas que ainda não entraram no Jim Hatch de forma assídua, mas eu sei que está tendo tempo para as coisas acontecerem. Eu sei que não é algo pontual. Por isso que não é só ginástica laboral, como eu falei lá no início. É a única competição. Eu criei agora essa teoria do Jim Hatch, né? É a única competição onde não tem nenhum perdedor. Todo mundo sai ganhando, porque todo mundo sai melhor dessa competição, né, Ana? E tendo aqui agora vamos montar aqui uma linha do tempo. Sim. Né? A gente, para a pessoa que está querendo adotar essa metodologia, para a pessoa que está querendo se adequar, querendo não, todas as empresas agora vão ter a obrigação de se adequar à NR1. E aí, montando um passo a passo, digamos assim, uma linha do tempo do que ela vai ter que percorrer. Eu vou logo aplicando o Jim Hatch, eu vou logo aplicando o Safety Mind. Qual a sequência da aplicação da NR1 na prática, né? Hoje eu cheguei e vou aplicar dentro da minha empresa a NR1. Por onde é que eu tenho que começar, né? Por onde eu começo essa aplicação dentro da minha empresa? Certo. É boa a sua pergunta, porque nem tudo dá certo para todo mundo. Tem isso também, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é uma avaliação. Esse instrumento do COPSOC, por exemplo. Nós fazemos essa avaliação, né? Se você não sabe por onde começar, como que faz, o que acontece, pode entrar em contato, que a gente vai estar ajudando a você a fazer esse passo a passo. Mas o primeiro passo é fazer uma avaliação. Essa avaliação é um questionário. Todos os colaboradores respondem essa avaliação. A partir do momento que eles responderam essa avaliação, você passa para o passo de analisar essas informações. Essas informações trazidas, por isso que é importante um profissional, porque ele vai saber traduzir o que é que o colaborador fala para algo que é geral ou algo que talvez seja individual.
Entendeu? Então, vai sair um relatório disso, mas o profissional vai estar lá avaliando. Isso é algo coletivo? Isso não apareceu tanto? Vai vir o grau de severidade do risco, se é frequente ou se não é, se é leve, moderado ou grave. E a partir do momento que a gente tem essa análise, aí a gente passa para o plano de ação. Esse plano de ação varia de acordo com a quantidade de colaboradores, a rotina dessa empresa, mas nesse plano de ação vai ter todas as medidas que são necessárias com base nessa avaliação. Então, olhe, para a sua empresa, adequar-se às normas NR1, você vai precisar fazer isso, isso e isso, porque essa avaliação deu isso. Não é uma coisa assim, eu vi na internet um plano de ação e vou colocar aqui na minha empresa, porque talvez nem isso dê certo. Né? Então, o plano de ação da sua empresa precisa ser personalizado para os seus colaboradores, para a sua realidade, para a forma que dá certo, para que seja algo da gestão e não algo aleatório, né? Porque senão vai ficar algo de gaveta. Algo lá da norma eu fiz e coloquei na minha gaveta e pronto, né? E esse plano de ação, ele vai dizer, inclusive, o tempo. Tem coisas, em alguns setores, tem alguns fatores que precisam que haja uma intervenção de forma urgente. E tem outros que não. Tem outros que dizem assim, não, isso aqui pode acontecer durante o ano. Palestras de inteligência emocional durante o ano. Aí, esse plano de ação é o que vai dizer para nós, assim, quantidade de tempo, de acordo com o grau de severidade, de frequência, de acordo com a avaliação que foi feita no início. Entendeu? Então, eu entendi que o primeiro passo é procurar a EcoSafety para fazer a avaliação. Né? Então, Iana, eu vou precisar contratar um psicólogo para minha empresa para poder aplicar esse plano de ação ou não? Não necessariamente. Não necessariamente você precisa de um psicólogo para poder aplicar o plano de ação. Você precisa de profissionais habilitados que te ajudem, né? E é isso que a gente tem aqui na EcoSafety. A gente quase que pega na mão do empresário, diz assim, olha, vamos respirar, não é um bicho de 7 cabeças. A gente está falando disso há muito tempo. Na verdade, antes mesmo do ano de 2024, já se falava, e Raimundo Júnior já tinha muito essa visão voltada para psicologia, Então, a gente tem um trabalho de muito tempo, né? Então, a gente quase que pega assim, olha, calma, a gente entende o que é que está se falando e a gente vai traduzir isso para você. Né? Como já aconteceu com outras empresas que chegaram a gente. A gente costuma dizer que é um risco que ele tá há muito tempo presente, mas nunca foi debatido com tanto afinco quanto se trouxe agora a obrigatoriedade. Né? Então, a gente já, dentro da EcoSafety, dentro do grupo EcoSafety, a gente já se preocupava há um bom tempo com esse cuidado. Né? Raimundo Júnior, ele é uma pessoa que tem uma visão muito à frente, então eu acredito que ele estava já prevendo que o que iria acontecer, o que a gente estaria passando agora, e essa preocupação é uma coisa que a gente diz, não é uma coisa que a gente vamos aplicar a norma porque agora é obrigatório. Não, é uma coisa que a gente já visualizava como empresa, já cuidava disso como empresa, e agora a gente só está levando aos nossos clientes, as empresas que desejam tá se readequando à NR1, uma coisa que a gente já aplicava dentro de casa, uma preocupação que já havia dentro da EcoSafety como um todo. E aí eu acredito que a partir do momento no qual a gente já passou por todo o processo, a gente já vivenciou e a gente já colheu todos os frutos, hoje, a nossa equipe de saúde e segurança no trabalho está capacitada para fazer essa avaliação, para fazer essa identificação dos riscos psicossociais dentro da sua empresa, e aí a gente traz, mais uma vez, a aplicação da NR1, os riscos psicossociais, ele não é individual, ele é corporativo. Então, a gente vai identificar, vai fazer uma análise de onde estão os problemas dentro da sua empresa,
vai entregar a leitura desses dados e, junto com a leitura desses dados, um plano de ação ao qual você pode seguir com a EcoSafety ou colocar alguém da sua equipe à frente para aplicar esse plano de ação, não é isso? Isso. E aí, a partir do momento que a gente aplica essa adequação, me enquadrei na NR1, e agora? Já estou capacitado 100%, minha empresa já recebi o documento, já recebi tudo, eu vou me despreocupar, não quero mais saber de cuidar de ninguém. Qual o risco disso? Né? Tipo, qual a periodicidade que eu preciso reavaliar e que eu preciso me enquadrar novamente? A gente tem colocado lá na EcoSafety também que, assim, é importante que a cada 1 ano, a cada 2 anos, refaça essa avaliação, principalmente porque é um trabalho subjetivo, que trabalha com essa questão subjetiva, que é a mente, né, que é o adoecimento mental. Então, a cada 1 ano é muito importante que haja essa reavaliação e reestruturação do plano de ação. Sabe por quê? Porque depois de um tempo, aquilo que você já fez pode não ser mais tão necessário. Ou o contrário, ou aquilo que você já fez, já está tudo ok, e aí você precisa fazer novas coisas. Então, é importante que aquele plano de ação perdure por um tempo. E aí o tempo vai dizer a partir da avaliação que a gente fizer. Né? E a gente tem que colocar em prática, e lembrando que sempre é a longo prazo. Eu costumo dizer que saúde mental é igual ir para a academia. A gente vai para a academia um dia. Os 3 primeiros dias é doloroso. Né? Também. A gente vai nos 3 primeiros dias e espera o resultado de 3 meses indo, de 3 anos indo. Não tem como. A gente precisa ir lá e fazer, mudar, bater sempre nessa tecla da saúde mental, porque é uma mudança de mentalidade. Essa obrigatoriedade dessa NR1 está trazendo para o mundo do trabalho uma mudança global, uma mudança geral, assim. E essa mudança é tamanha que as pessoas, os colaboradores, precisam ganhar também com ela. E, além do mais, os empresários também. Sabe por quê? Os empresários precisam deixar as coisas também muito bem documentadas. Eu fiz a avaliação, eu botei em prática, eu estou colocando em prática, estou fazendo a reavaliação. Porque se acontece algo que possa... É um problema que, como a gente falou no início, não é visível. Quando ele for colher os resultados desse problema, não vai ter mais o que fazer, porque eu não tenho como fazer uma avaliação retroativa da minha equipe. Exatamente. Né? Às vezes a rotatividade, a gente tem muito cliente da agricultura, né, que tem uma rotatividade razoável, da construção civil. Então, se você não alertar agora, nesse momento, quando chegar o problema, não vai ter mais o que fazer. Aguentar as consequências, infelizmente, né? Mas eu acredito que é uma coisa que não é difícil, não é dolorosa, não é custosa de se aplicar e de se adequar, né? E aí eu acredito que é pouco tempo para que a gente adote um tema tão extenso, né? Quando a gente fala do psicológico, do lado psicológico, realmente é uma coisa que cada indivíduo é diferente, né? Por isso que a adequação da NR1, ela não traz o cuidado único com o colaborador, mas o cuidado com o ambiente, né? Então, a gente aqui não está vendendo uma consulta psicológica, né? A EcoSafety, ela não vende a consulta psicológica. Você vai fazer isso lá no consultório de Ana, né? no Serenita. Mas se quiser, pode ir. E a EcoSafety, ela vai avaliar a empresa como um todo, assim como já é feito. A gente saiu agora do Abril Verde, que trouxe a atenção, né, em abril para o acidente no trabalho. E como é avaliado os riscos de acidente de trabalho, né? Que é feito
os testes de audição, né, que é feito toda essa pesquisa dentro da empresa de salubridade, essas análises são feitas como um todo da função. Os riscos psicossociais também são avaliados como um todo no ambiente. Então, a gente primeiro precisa avaliar o ambiente onde esse indivíduo está inserido, depois tomar algumas ações necessárias, reajustando o ambiente, deixando o ambiente adequado para que esse indivíduo possa conviver e exercer suas atividades. Para aí sim, vamos agora fazer a consulta psicológica, vamos fazer, que nem a gente já faz, a escuta, né, psicológica, e trazer essa pessoa a identificar os problemas que podem estar interferindo na vida dela. Né? Porque muitas vezes o trabalho ele é uma extensão da nossa vida. E se a gente tem algum problema na vida externa, fora o trabalho, esse problema, infelizmente, muitas vezes, apesar da gente dizer, não, do portão do trabalho para fora, os problemas de casa ficam em casa, mas, infelizmente, a nossa mente não faz essa divisão, né, Ana? Tipo, eu acredito, assim, a gente pode focar no trabalho, tudo bem, mas lá no fundo a gente vai estar com aquele probleminha nos incomodando que vai interferir, de uma certa forma, na nossa atividade. E aí, se a gente pudesse resumir esse encontro, né, Ana? Eu sei que a gente já está aí já. Pode ficar à vontade. É só para a gente finalizar, porque isso que você falou foi muito importante. A NR1 ela pode ser olhada também como um escudo para a empresa também. Eu diria que até uma segurança para a empresa e para o colaborador também. Tendo essa avaliação e identificado esses riscos, a empresa pode dizer assim, ó, eu sei como é que minha empresa funciona, tá? Eu sei como é que ela funciona, eu sei onde é que estão os riscos, eu sei o que fazer com elas. Então, traz essa consciência. A partir do momento que você não sabe, você vai estar fazendo coisas ou no achismo, né? E uma coisa que me dizem muito, né? Não, Iona, mas eu vou fazer e aí vocês vão apontar para mim o erro da minha empresa. Não, olha, não. Aí vai botar um documento dizendo que minha empresa... Meus funcionários estão todos felizes, estão trabalhando, todo mundo sorrindo. Né? Tá vendo aí? Aí vocês estão felizes? Não? Diga se não estão, né? Mas não é. Entender que existe um risco te dá a oportunidade de gerir o risco de forma estratégica. Não é o risco que você olha e diz, eu acho que o povo está cansado. Não. Responder, passar por uma análise profissional e dizer, isso aqui precisa, isso aqui não precisa. Entendeu? É muito melhor do que aquele negócio de assim, não, se eu não avaliar, eu também não tenho. Né? Não, eu não vou nem... Como é aquele negócio, tipo, vou nem procurar, que senão eu acho, não vou mexer nisso. Só que se houver uma fiscalização e essa fiscalização achar e você não tiver achado antes e não tiver gerido, aí vai ser muito pior. Porque o que é que os órgãos, o governo quer? Que você reconheça, né? Que você entenda, existe sim um risco psicossocial aqui, mas já está aqui o plano de ação, ok, governo? Não, governo. Ok. Está botando em prática? Estou, ok, pronto. E às vezes, muitas vezes isso pode realmente acontecer. A empresa está ok, mas tem um gráfico que a gente utilizou na apresentação, né, do Safety Mind, do programa, que ele nos mostra uma curva de performance que vai chegar no momento que está tudo bem, mas aí começa a ficar ruim por conta do excesso de pressão, por excesso digamos, de informação, por excesso às vezes até de zelo, de querer as coisas muito certas, de querer isso, e a gente entra realmente num burnout, né, numa doença que vai passar por um período bom, mas vai chegar lá em cima e vai começar a declinar. E é essa a atenção que a gente deve ter. Existem empresas que hoje têm pessoas que os funcionários estão todos bem, pode existir, mas em algum momento, um ou outro vai chegar nessa curva de adoecimento e vai
poder contaminar o restante da equipe. Contaminar não, mas levar junto de si o restante da equipe. E é aí onde vem a atenção, e é aí onde vem o cuidado. A obrigatoriedade da NR1, ela inicia agora, dia 26 de maio. Mas os resultados negativos e os resultados positivos de quem cuida da saúde mental, de quem cuida do ambiente saudável dentro da empresa, eles já são colhidos há muito tempo e muitas pessoas podem sim dizer, tipo, não, eu já adotava a NR1, eu já cuidava dos riscos psicossociais dentro da nossa empresa. Só que aí você consegue identificar quais os setores, quais qual local da sua empresa ali tem uma probabilidade das pessoas adoecerem? Porque não é uma coisa que a gente vai dizer, não, essa função, ela aqui, as pessoas têm problemas psicológicos mais rápido. Não existe, né? Porque o adoecimento psicológico ele é individual, querendo ou não. E aí, muitas vezes, a pessoa já traz uma bagagem, né? Que estamos iniciando agora na EcoClinic também a avaliação do ASO, né? Psicológica, que vai trazer também essa segurança, né? Para você que está contratando, que está trazendo uma nova pessoa para a sua empresa. Você tem essa possibilidade de avaliar o seu colaborador que você está admitindo ali, o psicológico, para que você não venha ter uma surpresa lá na frente. Porque muitas vezes a pessoa já chega com um problema na empresa, querendo ou não, infelizmente, e a função, o cargo que ele ocupa, às vezes vai acentuar esse problema e você não vai conseguir identificar que foi antes dele chegar na empresa. Né? E aí, isso também é uma forma, como a Ana falou, é uma proteção, é um escudo. Né? Tipo, a gente tá querendo, o próprio nome é EcoSafety, é ecossegurança. A gente tá trazendo para você aqui uma solução, uma gestão, a gente está aplicando agora o Total Safety, que ele é um serviço que vai fazer toda a gestão desses riscos ocupacionais da sua empresa. Então, mais uma vez, a gente está aqui como forma de proteger, de assegurar a sua empresa, o seu negócio e fazer com que ele se perdure por mais tempo, né? Que é isso que a gente busca aqui, é que as coisas aconteçam e que cresçam assim como a EcoSafety vem crescendo durante todos esses anos. E para a gente, já estamos chegando aqui no final do programa, infelizmente, a conversa está muito boa, eu acho que a gente passaria aqui horas e horas falando sobre isso, mas para a gente encerrar esse nosso 6º episódio do EcoTalks, qual a frase que você deixaria, a mensagem que você deixaria para o gestor que está ali do outro lado da câmera, né, que está do outro lado da telinha nos assistindo aí, para que ele... aquela frase que vai decidir a pessoa que está ali balançando, eu vou ou não vou aplicar a NR1 na minha empresa. Qual seria aquela frase que você dizia assim, não, isso aqui vai decidir, vai mudar a sua decisão? Vixe Maria. Eu diria que existe um gasto que você está tendo que não aparece no balanço contábil da empresa. E esse gasto ele pode ser completamente desnecessário, que é o gasto a mais com outras coisas que você não está vendo, que você não percebe, que você não está enxergando. E é muito melhor que você invista o seu dinheiro naquilo que te dá o retorno de fato, inclusive em produtividade dobrada, né, do que você continuar investindo e vendo aquilo com o balanço contábil, vixe, sabe? Então, nós temos essa solução. Eu acho que eu diria isso, porque realmente é algo que não é visto a olho nu. E se não é visto a olho nu, você precisa de profissionais habilitados para poder dizer, isso aqui está acontecendo com a sua empresa e você não está vendo. Né? Eu acho que eu colocaria dessa forma. Perfeito, excelente. Então,
Você que está querendo se adequar à NR1, a EcoSafety se coloca à disposição para lhe ajudar e lhe auxiliar nesse processo. Né? Nós temos como a gente já falou, temos toda uma equipe capacitada, treinada, e já aplicamos toda a metodologia dentro de casa para poder estar lhe oferecendo. Eu agradeço a Ana, né, pela disponibilidade de estar aqui debatendo sobre um tema tão importante, né, e que, se Deus quiser, nós teremos aí pela frente empresas mais saudáveis, né, com essa obrigatoriedade, e que a gente possa ter essa culpa, né, a gente ajudou. A gente tem a nossa culpa, a contribuição das empresas hoje está cuidando melhor dos seus colaboradores. E fica aqui a nossa gratidão por você que assistiu o EcoTalks até aqui. E até o nosso próximo episódio. Se Deus quiser, estaremos aqui novamente. Um abraço e até a próxima. Na EcoSafety estamos comprometidos com o que realmente importa, a vida das pessoas e o futuro das organizações. Atuamos há 10 anos no mercado com a missão muito clara: ajudar empresas a crescerem, produzirem mais e gerar mais resultados. Estamos presentes nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará, na Paraíba, no Maranhão, no Espírito Santo e atuando em todo o Brasil. Oferecemos soluções que envolvem meio ambiente, engenharia, topografia, saúde e segurança no trabalho e prevenções contra incêndio. Somos uma equipe altamente qualificada, com tecnologia de ponta e um atendimento próximo e transparente. Fazemos questão de estarmos lado a lado com o cliente, entendendo a sua realidade. Estamos prontos para ajudar você em segurança, sustentabilidade e conformidade.